estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. Abençoado com todas as bênçãos. Por favor, sentem-se. Mais uma vez estou aqui com vocês para edificar aquilo que Deus mais ama, que é a sua igreja. Nesta ocasião temos um tema muito interessante. Vamos falar sobre o bem e o mal, as fontes que realizam essas duas manifestações. Mas antes disso, gostaria de compartilhar com vocês o que sempre nos ouvem dizer. Bem, os dois únicos evangelhos que a Bíblia registra, vocês sempre nos ouvem dizer circuncisão e incircuncisão. E muitos de vocês talvez não entendam o termo, ou alguns de vocês não o entendem de forma alguma. Alguns pensam que quando falamos de circuncisão, estamos falando de algo que acontece fisicamente em uma pessoa, mas estamos falando de algo doutrinário. O pacto doutrinário da circuncisão e o pacto doutrinário da incircuncisão. Portanto, há uma grande diferença entre esses dois evangelhos. E quando, por exemplo, quando a Bíblia fala da circuncisão, ela fala de um fundamento. Quando fala sobre a incircuncisão, fala de outro fundamento. A circuncisão é um fundamento que já passou há 2000 anos, e é conhecido como um fundamento de obras mortas. E a incircuncisão é conhecida como o caminho vivo. Podemos ler, por exemplo, em Hebreus capítulo 6, versículo 1. Você pode ver como ele a chama o fundamento das obras mortas. E no mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 20, ele diz: pelo caminho novo e vivo que ele nos abriu através do véu. Isto é, de sua carne, quando sua carne foi sacrificada na cruz do Calvário, abriu um novo caminho, implicando que o antigo ali terminou, a circuncisão ali terminou, e começou o novo caminho da incircuncisão. Agora, quando o apóstolo diz que recebemos não o espírito do mundo, mas o espírito de Deus, isso é, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12, ele diz: e nós não temos recebido o espírito do mundo, dando a entender que há dois espíritos, o espírito do mundo e o espírito de Deus. E esses espíritos são espíritos de ensino doutrinário, porque ele diz que recebemos o Espírito de Deus para que saibamos o que Deus nos tem concedido. Portanto, não estamos falando de um espírito em um nível místico, mas de um espírito em um nível doutrinário, em um nível de ensino. O espírito que nós, quando ele diz nós, está se referindo aos apóstolos que tinham o espírito do mundo, o espírito de Moisés, o espírito da lei, aquele convênio que foi acrescentado. Agora, nós que viemos depois da cruz, nós que somos cristãos, temos outro espírito, que é o Espírito de Deus, para saber o que Deus nos deu. Assim como... Ei, Tiago, estou falando agora de um membro da circuncisão. Ele não falou de fundação, de obras mortas, nem de obras vivas, mas falou com o espírito que tinha. No espírito que tinha, ele diz, em Tiago capítulo 3, versículos 10 e 11, ele diz: de uma mesma boca procedem bênção e maldição. Irmãos meus, isto não deve ser assim. Acaso alguma fonte lança por uma mesma abertura água doce e amarga? E quando se diz, da boca procede bênção e maldição, é isso que não queremos ter em nossa boca, uma maldição. Porque nós temos o Espírito de Deus para saber o que Deus nos deu. Portanto, Tiago, falando dessa forma,
Ele o comparou a uma fonte que derrama água doce e água amarga. Você não pode derramar ambas. Ou você derrama água doce ou você derrama água amarga. Ou você é abençoado, porque você não pode dizer Deus o abençoe, é uma coisa ou outra. Por exemplo, membros da circuncisão. Pedro diz que o diabo anda como leão que ruge. Esse é Pedro, o apóstolo Pedro da circuncisão. Agora Paulo, que é da incircuncisão, diz que o demônio foi destruído. Paulo vê isso a partir de uma fonte de ensino, o espírito do mundo. O leão anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Agora Paulo fala de forma diferente. Paulo diz que o demônio foi destruído. O espírito que recebemos de Deus nos ensina que o diabo foi destruído. O espírito do mundo diz que o demônio está solto. São dois fundamentos, dois espíritos. Então, por exemplo, João, um membro da circuncisão, diz que se alguém disser que não tem pecado, nós o consideramos mentiroso. Já Paulo, um membro da incircuncisão, diz que estamos mortos para o pecado. Portanto, se estamos mortos para o pecado, estamos sem pecado. Esses são dois espíritos que ensinam. Um derrama água doce e o outro derrama água amarga. Somos adoçados com o evangelho da incircuncisão e respondemos às epístolas de Paulo, porque é isso que nos coloca no espírito do bem e não do mal. Por exemplo, o sistema diz, Deus o abençoe, exemplo. Crescer na graça diz, abençoado. Um aconteceu, o outro está no futuro. O sistema diz, aleluia. Esse é o sistema, o espírito do mundo. Agora, como diz o Espírito de Deus, Abba Pai, porque esse é o espírito que habita em nosso coração, de acordo com Romanos 8, 17. O sistema diz, estou doente, sou pobre, sou ruim. Como diz o Espírito de Deus na boca de um abençoado, esta é uma tribulação leve, é momentânea. Sou abençoado, embora esteja em uma leve tribulação. Agora, há algo que realmente chamou minha atenção e é sobre Tiago, um membro da circuncisão. Ele diz, e isso é muito importante, porque é isso que define a base sobre a qual vivemos. Ele diz, Tiago capítulo 1, versículo 16 diz, amados irmãos meus, não erreis. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto do Pai das luzes. Tiago está dizendo aqui, vejam, não errem, todas as coisas boas vêm de Deus. Não há nada de mal em Deus. E naturalmente, quando ele diz isso, está implicando o mal de quem ele vem. Alguém dirá, bem, o mal vem do diabo, mas Paulo nos diz que o diabo foi destruído. E por que Tiago diz, meus irmãos, não erreis? É como se alguém dissesse, há alguém por aí errando, há alguém por aí dizendo que o mal e o bem vêm de Deus. E só de Deus vem o bem, disse Tiago. Para que você veja que são dois espíritos do ensino, são dois fundamentos. É uma figura de linguagem. Por exemplo, observe porque Tiago diz, não erreis. Ele estava falando de Paulo. Por quê? Porque Paulo diz, em Romanos 9, versículo 22, ele diz, e que se Deus, querendo mostrar sua ira e fazer notório seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparados para destruição. O versículo 21 diz, ou não tem poder o oleiro sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para honra e outro para desonra? Não tem o oleiro poder para fazer um para destruição e outro para salvação? Tiago não conhecia essa linguagem, por isso disse, não erreis. Todas as coisas boas vêm de Deus, do Pai das luzes. E assim, é por isso que estamos fazendo este estudo para definir que o único que está agindo aqui é Deus. Deus é quem governa tanto o bem quanto o mal. Observe como está escrito, como Jeremias diz lá.
Desculpe-me, Lamentações, que é um livro que é atribuído a Jeremias, mas Lamentações diz. Vamos dar uma olhada rápida no capítulo 3, versículo 37. Capítulo 3, versículo 37. Quem será aquele que diga que aconteceu algo que o Senhor não mandou? Da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem. O que significa que quando ele dá um decreto, seja ele bom ou ruim, ele vem de Deus? Tiago está dizendo para não errar. Deus não produz nada de mal. E aqui o profeta está corrigindo Tiago, os apóstolos da circuncisão. Portanto, podemos concluir que temos um Deus que preparou as obras de antemão. Ele diz que são boas obras preparadas de antemão. Agora, quando parece ruim, é por isso que é uma obra ruim. Mesmo que pareça que você está em uma obra ruim, a longo prazo Deus, quando você espera nele, ele o faz ver que até mesmo aquela obra ruim era uma obra boa. Portanto, concluímos que Deus faz o que quer. Ele faz de acordo com sua vontade divina. Ele faz como predestinou, como decretou. É assim que o Deus que temos opera. Ele age injustamente? Não. Ele diz ali mesmo, torcer o direito. No versículo 35 de Lamentações, capítulo 3, ele diz, torcer o direito do homem diante da presença do Altíssimo. Transtornar ao homem em sua causa, o Senhor não o aprova. Deus não fará nada aqui. Não seja para o seu bem, ele não atrapalhará seu caminho. Os demônios não vão. Esqueça isso, Satanás já foi destruído, ele foi aniquilado. O que resta são as fraquezas da carne e o decreto de Deus acima de todas as coisas. Outro detalhe a ser lembrado é que ele mencionou a boca. E diz que da boca do Altíssimo não procede o bem e o mal. E observe que Tiago tinha ouvido isso. Parece que é porque ele diz que da boca pode sair bênção ou maldição. Bem, ao entendermos a nova aliança, o que sai de sua boca é muito importante. É por isso tem que definir em que apostolado tu estás ou que evangelho tu estás utilizando. Se você está na circuncisão ou na incircuncisão e se os estás mesclando, pior. Por que dizemos a boca? Porque a boca define o serviço angelical que ocorrerá em sua vida. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, está escrito, não são todos eles espíritos ministradores em favor daqueles que serão herdeiros da salvação? Portanto, esses espíritos que nos servem são anjos. Portanto, quando os anjos ouvem você dizer por sua boca, por exemplo, estou doente, o anjo diz que isso está definido, essa é uma posição, estou doente. Ele não disse como o Espírito de Deus diz, estou passando por uma pequena tribulação momentânea, não estou doente, estou passando por uma leve, uma coisa momentânea, algo temporário. Portanto, é importante o que está saindo de sua boca. É por isso que temos o cuidado de dizer, retiro o que disse, foi um erro, anjos, estou desculpado por não acreditar, não acredito nisso. O que eu acredito é no que vocês disseram no evangelho da incircuncisão. É importante continuar mencionando a circuncisão e a incircuncisão. É claro que isso é como falar sobre o céu e a terra, é como falar sobre fogo e água. É uma grande diferença. Ou você se queima ou é abençoado. Portanto, temos de continuar falando sobre esses dois evangelhos, porque esses dois evangelhos são dois espíritos, são dois fundamentos, são duas maneiras de falar e são duas maneiras de viver sua vida aqui na terra. Portanto, é muito importante o que está saindo de sua boca. Certifique-se de que tudo o que sai de sua boca esteja de acordo com o que o apóstolo Paulo diz em suas 14 epístolas. Isso é muito importante, que o que você está dizendo seja corroborado pelas cartas de Paulo, que é o apóstolo, que é o perito arquiteto de nossa fé, do fundamento que é Jesus Cristo. O fundamento não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi o meio
para a salvação, o meio de libertá-lo da lei, o meio para libertá-lo do pecado, para libertá-lo do diabo. Mas o fundamento é depois que ele foi ressuscitado. É por isso que Romanos 7,4 diz: para que sejais dos outros daquele que ressuscitou. Não se trata de um capricho, é porque se você se coloca no Evangelho depois que ele ressuscitou, você está no Espírito de Deus, não no espírito do mundo. Você é colocado no espírito das obras vivas, do caminho vivo, não de obras mortas. Você está sobre o alicerce do apóstolo, não dos apóstolos. Você é colocado onde há bênção, onde há salvação, onde há prosperidade. Portanto, meu abençoado amigo, eu me despeço recebendo que você foi edificado e que entendeu em que aliança está e como lidar com sua boca. Portanto, o salmista diz: ponha guarda em minha boca, pois o que sai de sua boca é o que definirá muitas coisas em sua vida. Lembre-se de que o que você fala é dado à audiência dos anjos. E se o que você fala não estiver de acordo com a nova aliança, a audiência que você terá será zero. Você terá seus anjos amarrados e eles não o servirão porque sua boca não está jorrando água doce, está jorrando água amarga. Sua vida é amarga. Claro, observe como você fala e saberá por que sua vida é amarga. Veja como você está confessando a palavra e isso define grande parte de sua vida. Isso definiu minha vida. Isso definiu minha saúde. Isso definiu. Todas as coisas que você fala têm consequências. O texto diz que a língua é um mundo de maldade. Tiago disse que isso é verdade porque ela estava expelindo água amarga, mas é um mundo de bênçãos quando você a coloca no aliança. A língua é como o leme de um navio, que embora o navio seja tão grande, ainda assim o domina. E se você souber disso, se tiver a âncora do evangelho preparada, seu barco, sua vida, será bem conduzido pelo evangelho da incircuncisão, pelo fundamento de obras vivas, de obras às quais os anjos dão audiência. Portanto, abençoados, agora me despeço de vocês, recebendo que seus olhos foram iluminados, que seu entendimento foi iluminado e que o Espírito que está em vocês é para que saibam o que Deus lhes concedeu. Abençoados com todas as bênçãos e assim será até a próxima vez. Adeus.